E vamos embora, pessoal. Palpites de domingo aqui no canal do Quero Apostar. Nós vamos ter Premier League, jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol e principalmente os dois jogos de Copa do Brasil. Tem bilhete de odd alta, odd 30 aí pra vocês, tem bilhete de pressão, tem tudo que vocês gostam e tem também promoções. Eu quero destacar três pra vocês no vídeo de hoje, tá? Primeiramente, ambas marcam odd 15 na Esportiva Bet para o jogo de Corinthians e Cruzeiro. Acho bem interessante, uma aumentada para novos jogadores testarem essa casa. Segunda promoção, KTO, R$ 25 em apostas grátis, tá? Você vai utilizar a função criar aposta nesse jogo da Copa do Brasil, ou do Corinthians, ou do Vasco, selecionar pelo menos 3 opções, odd mínima de 2 aí, e se você, porventura, errar a sua aposta, ela vai ser reembolsada em créditos lá na KTO. E terceira, mesma promoção, de free bet, né? Na Betfair, dessa vez R$ 100, uma promoção nessa que é a maior bolsa esportiva do país. E a gente com certeza vai ter também super odds na Bet365, que vão ser divulgadas amanhã. Estou gravando o vídeo antecipadamente, ainda não tem acesso. Hoje saíram duas odds altas lá na 365 pro jogo do Flamengo, e as duas vieram gol do Arrascaeta e também gol do Flamengo nas duas partes. A gente pegou as duas e mandou no nosso grupo gratuito, grupo qual eu convido você a participar com o link no primeiro comentário fixado. Eu sou Tiquinho, seja muito bem-vindo ao canal do Quero Apostar e vamos embora para as dicas de hoje. E vamos embora, pessoal, para os palpites de domingo. E nesse sabadão a gente foi muito bem, né? Acertamos aqui a dica do Chelsea, a dica do Liverpool, ou dupla chance dos dois. Ganhamos também no menos 0,25 do Fulham. E no jogo do Arsenal a gente perdeu na nossa aposta no HT. Lá no nosso grupo gratuito a gente enviou uma vitória do Arsenal ao vivo que veio com muita emoção. Eu deixei de analisar o jogo do Flamengo, vacilei demais, mas a gente pegou as duas aumentadas a 3,65 também. Então se você ainda não está no nosso grupo grátis, link no primeiro comentário fixado. Vamos começar hoje, pessoal, analisando o confronto do Crystal Palace contra o Manchester City, confronto que eu tô com bastante expectativa para poder assistir. Crystal Palace segue numa toada positiva, vem de 3 vitórias seguidas, ganhou na Conference League no meio de semana, num jogo onde poupou seus principais jogadores, isso para poder ficar focado na Premier League, que ele tá na 5ª colocação, brigando pelo título, no momento 10 pontos, mas por uma vaga em competição europeia. Imagina o Crystal Palace na Liga dos Campeões, seria muito legal. Eu não me canso de dizer o quanto esse time é bem treinado, mas hoje possivelmente vai ter uma baixa bem relevante, que é a do Mateta. Quando ele não joga, fazendo a função de pivô que ele faz, o Crystal Palace perde muito, e esse pode ser aí o grande calcanhar de Aquiles. Confirma a escalação, ele no momento aqui ele tá como questionável, tá? Mas é uma baixa relevante para a equipe do Crystal Palace. O adversário, por sua vez, é o Manchester City, que chega para esse jogo aqui após a sua primeira vitória no Bernabéu, diante da equipe do Real Madrid, com o Haaland fazendo gol. Então o Haaland desencantou aí, marcou a sua primeira no time do Real Madrid, o atacante norueguês, que é simplesmente um fenômeno. Foi a 4ª vitória seguida do Manchester City, que segue controlando as posses e tendo um volume ofensivo. O grande ponto é o City não tomar os gols que tem tomado frequentemente. O lado defensivo da equipe tem pesado um pouco, principalmente nos tropeços, mas nos últimos 10 jogos são 8 vitórias e o City está jogando muito bem aqui. O Crystal Palace tem algumas questões para esse jogo aqui que me levam a acreditar que o City vai ter boas condições. O time está sentindo um pouco o desgaste dos jogos, os jogadores não estão jogando num ritmo muito alto, a defesa tem titubeado um pouquinho mais, o Palace está tomando mais gols do que como padrão, mas a ausência do Mateta em termos de proposta de jogo incomoda demais o Crystal Palace, e por isso eu vou no Manchester City, que tem comandado o meio campo, tem conseguido furar as defesas, e defensivamente é só ajustar esses detalhes. O jogo pode ser bastante movimentado, tá? 2-1, 2-2, 3-2 pro City, os placares mais prováveis aqui na minha visão, e eu vou com o Manchester City. Se você tiver um pouquinho de receio, pode pegar o dupla chance. Se tiver não tanto receio assim, menos 0,25 do City sem ser esse primeiro jogo, é uma boa pedida. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Nottingham recebendo a equipe do United. Nottingham que chega para esse jogo aqui após uma vitória na Liga Europa, mas na Premier League perdeu aqui 2 dos últimos 3 jogos e só ganhou da equipe do Wolverhampton, né? Então o desempenho recente aqui da equipe do Nottingham não é muito bom. Time que tem bons jogadores, que defensivamente se porta bem, marca pesado, tem um meio campo bom, com o Igor Jesus cada vez mais tendo oportunidades e jogando bem. Mas é um time que vem em termos de resultados ruins aqui numa forma recente, principalmente se a gente focar só na Premier League. Do outro lado a gente tem o Tottenham, que conseguiu mais uma boa vitória na Liga dos Campeões, vem muito bem, obrigado, 3-0 diante do Slavia, bem tranquilo, com o ataque fluindo bem, mesmo apesar das ausências, e ficou legal, o Richarlison meio que na ponta esquerda, com o Ravi Simons, o Kudus jogando bem, o Muani como atacante, esse time ficou um pouco mais seguro no lado defensivo também. Tottenham encerrou uma sequência aqui de 5 jogos sem vencer, e é um time que eu ainda não
tenho bastante confiança também, assim como é o time do Norte. São dois times que eu tenho um pé atrás, que tem potencial, mas que tem decepcionado em muitas partidas. Aqui estão os jogos casa fora do Nottingham, com 4 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. O Tottenham fora de casa, 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Os jogos movimentados aí na maioria das vezes, de dois times que têm se organizado um pouquinho melhor defensivamente, mas que têm dado alguns vacilos e ofensivamente tem boas peças. O mais de 1,5 ao vivo aqui é o que eu mais gosto, pessoal. 1-1, placar provável para esse jogo aqui, e é o máximo que eu faço nesse segundo jogo. No terceiro jogo, pessoal, a gente tem a equipe do Sunderland recebendo a equipe do Newcastle, e acho que vai ser um jogo também bastante legal. Tenho acompanhado e me alegrado com o desempenho do Sunderland, o melhor time dos promovidos, que vem numa invencibilidade nessa Premier League em casa, ainda não perdeu nesta competição. O time que se organiza muito bem defensivamente e ofensivamente, principalmente em casa, consegue produzir. Vende caro, cede poucas chances e faz partidas competitivas. Não foi assim no último jogo diante do City. A gente, inclusive, pegou o handicap do City aqui nesse jogo. Foi um dos únicos jogos que a gente foi contra o handicap do Sunderland, muito pela postura tática do que eu desenho para essas equipes. E o Sunderland em casa vende muito caro, e hoje vai ter um jogo de bastante rivalidade, tá? Diante da equipe do Newcastle. O Newcastle que vem de um jogo de meio de semana e é um time que ainda está se acertando. Defensivamente tem cedido muito mais chances aos adversários, como era de praxe. Então o Newcastle que tá ficando um pouquinho incomodado com esse desempenho defensivo recente. Tomou 2 gols do Leverkusen, jogo bastante movimentado, tomou gol, aliás, nos últimos 9 dos últimos 10 jogos, né? O Newcastle tomou gols, então é uma marca defensiva aqui relevante para um time que tem tido um bom desempenho no seu ataque, que tem se estabelecido aqui com os novos jogadores que chegaram, com o Anthony Gordon agora provavelmente titular nesse jogo, jogando bem, municiando o Ultimate, Elanga também correndo bem, Bruno Guimarães golaço recente, Sandro Tonali com seus chutes de fora. Enfim, o Newcastle é um time bastante perigoso, mas por esse desgaste de jogo de meio de semana, por muitas atuações titubeantes do Newcastle fora de casa e principalmente pela invencibilidade e bons jogos do Sunderland e o lado físico também para esse jogo um pouco mais relevante, eu vou pegar o mais 0,75 do Sunderland aqui. Achei o handicap muito esticado, dado esse desempenho do Newcastle fora e a quantidade de gols que o time tem tomado contra o Sunderland se defendendo bem. A gente fica muito bem defendido aqui nessa dica. O jogo do West Ham contra o Aston Villa também é um jogo que eu tenho expectativas boas, acho que vai ser um confronto movimentado. O West Ham chega para esse jogo aqui após um lampejo de 2 bons resultados e já voltou à normalidade, que é a briga contra o rebaixamento. O time simplesmente não consegue se acertar, sofre muitos gols e, embora tenha conseguido aqui alguns empates até inesperados, o time segue bastante ameaçado. O Paquetá hoje está de volta ao time, com o Callum Wilson jogando muito bem e o Bowen. Esse ataque é muito forte. Eu já falei com vocês várias vezes da qualidade desse time do West Ham. Eu não entendo como ele não funciona como conjunto, porque em termos de nome tem muitos nomes bons. O time pelo menos só perdeu um dos últimos 6 jogos, e isso é um fato animador, já que enfrentou alguns adversários complicados, como o Newcastle, o qual ele propriamente venceu, United e também a equipe do Brighton. Do outro lado a gente tem o todo-poderoso Aston Villa, são 9 vitórias nos últimos 10 jogos, ganhou de nada mais ou menos do que Arsenal, ganhou fora de casa do Basel no meio de semana, poupando jogadores, e vem aqui com um time muito bem acertado, principalmente nesse meio campo, com o Camará e o Onaná, dos melhores meio campos dessa Premier League, talvez o melhor nessa temporada, à frente com o Lee Watkins conseguindo voltar, contribuir e marcar gols, e ele é um atacante de muito gabarito, então o Aston Villa é um time bastante perigoso, tá? O favoritismo é sim do Aston Villa, odd 2 é justo, mas eu não achei valor essa cotação, porque eu tenho gostado desse time do West Ham, não em termos de resultado, mas em termos de atuações, e acho que eles podem vender caro esse confronto aqui, e me incomoda uma vitória simples de um time fora de casa como o Aston Villa, num jogo que pode ser bastante perigoso. Então eu vou recomendar para vocês o mais de 1.5, que aí a gente tem tanto gols do West Ham quanto gols do Aston Villa, um empate que é um placar provável aqui, em 1-1 ou eventualmente um 2-1 para Aston Villa, é o que eu mais gosto nesse jogo. E para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui a equipe do Brentford recebendo a equipe do Leeds, um confronto também bastante interessante de um Brentford que vem de 2 derrotas seguidas, 2 por 2-0, mas o Brentford recentemente só perdeu para super time, né? City, Crystal Palace, Brighton, Arsenal e Tottenham. Alguns dos adversários mais fortes são os que têm causado a derrota desse time do Brentford, que tem um ataque com o Thiago hoje de volta e ele está conseguindo jogar muito bem, fez um gol de pênalti recentemente, e ele, juntamente com o Shade aí e com o Dansgaard, além do Jensen, o Outarra, fazem esse ataque ficar muito forte, tá? Do outro lado, a gente tem o Leeds tentando aqui a sua sobrevivência, um 3-3 com o Liverpool depois de uma vitória diante do Chelsea. Então o Leeds, no seu estilo ofensivo e propositivo, está conseguindo incomodar e brigar bastante no que hoje é uma briga contra o rebaixamento, tá? O grande problema do Leeds recente são jogos fora de casa, ele não está conseguindo repetir as atuações volumosas fora dos seus domínios, vindo aqui de simplesmente
6 derrotas nos 7 jogos que disputou, só ganhou do pior time do campeonato, que foi o Wolverhampton. O jogo aqui pra mim tem o favoritismo do Brentford, que não é muito, né, mas o jogo em casa me deixa confiante. Vou pegar o empate no do Brentford aqui, ficar bem defendido, que é o time que dá algumas tropeçadas recentemente. O Leeds tá num viés de melhora, mas pelo desempenho em casa do Brentford, pela qualidade desse time, que em expected points era pra estar muito mais alto na tabela do que está, eu vou no empate no do Brentford aqui e gosto bastante dessa dica, tá? Eu não costumo falar muito de campeonatos fora, mas agora que o Brasileirão terminou, eu consigo direcionar um pouco mais os meus estudos, também tô buscando parcerias, e esse jogo do Real aqui me chamou a atenção. O Alavés vem numa campanha aqui no Campeonato Espanhol de praxe como meio de tabela, com um estilo defensivo aqui forte, 15 gols, mas um ataque que não faz muitos gols, são apenas 13. E um ataque que faz poucos gols é muito complicado, porque o grande problema do Real Madrid recente não é o ataque, é a defesa, que com muitos e muitos desfalques está sofrendo muitos gols. Para vocês terem uma ideia, hoje o Real Madrid não pode contar com Alaba, com Alexander-Arnold, com Camavinga, com Carvajal, com Militão, com o Garcia, Mendy, então você tem o defensivo todo lenhado. Além disso, o Endrick está suspenso por conta de suspensão. Mas à frente do time do Real Madrid tem simplesmente jogadores como Rodrigo, Vinícius Júnior, Tchouaméni, Bellingham e também o Garcia, que é um jogador promissor e com bom potencial. Xabi Alonso chega bastante questionável aqui, já vi notícias veiculadas até do seu provável substituto escolhido, ao que parece realmente não deu liga, mas eu achei o favoritismo do Real Madrid, mesmo com todos esses problemas aqui, exagerado para um jogo fora de casa. Acho que o Real Madrid tem boas condições de vencer aqui, um time que tem um ataque muito frágil. O Real Madrid também não pode deixar o Barcelona desgarrar, então é vencer aqui para poder continuar na briga. Em 1,70 o Real Madrid é uma odd de valor, eu estou recomendando para vocês. Vamos agora para os jogos da Copa do Brasil, vamos falar um pouquinho detalhadamente desses jogos aqui de Corinthians e Cruzeiro. A gente acertou os dois palpites que a gente enviou na Copa do Brasil nos jogos de ida, pegamos o handicap mais um do Corinthians e pegamos também o dupla chance do Vasco, além do mais de 10,5 finalizações para a equipe do Vasco também. Corinthians conseguiu uma atuação muito digna diante do Cruzeiro, não se acanhou, conseguiu finalizar, conseguiu incomodar e soube se defender. Soube principalmente amarrar muito o jogo, foram muitos cartões, numa catimba mesmo do Corinthians que veio e meio que taticamente o Corinthians se sobrepôs ao time do Cruzeiro do Leonardo Jardim. O Dorival Júnior venceu essa primeira batalha e foi uma atuação do Corinthians muito forte. E eu falei com vocês da qualidade desse time do Corinthians, do quanto o seu setor defensivo fica mais forte, principalmente em bolas paradas com o André Ramalho e com o Gustavo, do quanto o meio-campo é combativo e de quanto esse ataque com jogador estelar como o Depay fica muito forte. O Cruzeiro também sentiu um pouquinho da pressão, faltou um pouquinho de clima de decisão e agora jogar na arena do Corinthians é bastante complicado, mas o Cruzeiro tem qualidade para poder conseguir vencer. Qual que é o problema? O Corinthians não sofre gols em casa na Copa do Brasil desde outubro de 2024, então é muito tempo, tá? E o Corinthians sabe jogar esse tipo de competição. Mais do que isso, a torcida do Corinthians apoia muito bem e o Dorival venceu recentemente com o São Paulo. Então o Corinthians acredito que vai sentar bastante em cima da vantagem e deixar as coisas bem favoráveis para o seu time. Eu vou recomendar nesse jogo, pessoal, o mercado de cartões. Ambas recebem 2 ou mais cartões. Primeiro que o árbitro, que é o Rodrigo, ele é um árbitro que tem a média muito alta de cartões. Segundo que esse jogo já vem com um jogo bem nervoso pelo que foi o confronto de ida. Terceiro que vai ser um jogo de muita catimba pela vantagem ser do próprio time da casa. E eu vou duplar isso com dupla chance do Corinthians, porque eu acho que o Corinthians não perde da equipe do Cruzeiro dentro de casa. Perder fora, ganhar fora foi um diferencial muito grande para esse time. O Cruzeiro sentiu o baque e eu acho que o Cruzeiro não vai ter armas para poder conseguir furar a defesa do Corinthians. Talvez o ponto forte para o Cruzeiro aqui seja a volta do Christian, que vai deixar esse time um pouco mais com armas para poder criar. Mas, como eu falei, o Corinthians em cima dessa vantagem, tendo ainda contra-ataque, pode muito bem matar esse jogo. Jogar lá é muito complicado e eu acho que o Cruzeiro não vai ser feliz, então ficou uma cotação bem alta, 1,87, achei interessante aqui para uma dica que eu considero bem segura, tá? Fique ligado nesses jogos, pessoal, que pode rolar aqui algumas estratégias interessantes. Primeiro, jogador para poder marcar e eventualmente tomar um cartão, tirando a camisa num gol de classificação, então o jogo tá empatado, o Corinthians vai lá e faz um golzinho no final, um jogador que não tiver pendurado é interessante. A gente pode aqui também ter muitos jogos de bola parada, então olho em gols
gols dos zagueiros, inclusive vai ter uma dica especial pro jogo do Fluminense, mas zagueiro do Corinthians ou zagueiro do Cruzeiro aqui também pode ser uma boa pedida, você que tá buscando uma odd alta, beleza? E para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Fluminense recebendo a equipe do Vasco. Eu confesso que eu apoiei o Vasco no jogo de ida com a expectativa de apoiar o Fluminense no jogo de volta, mas eu me surpreendi com essas cotações baixas do Fluminense. O Fluminense foi bem no confronto diante do Vasco e eu acho que ele foi melhor durante boa parte do confronto. O Fluminense começou o jogo de forma mais incisiva, fez o seu gol e depois meio que como de praxe, sentou em cima da vantagem até tomar um empate. Depois que tomou o empate, tomou um pouco as rédeas do confronto também e começou a finalizar bastante, criar bastante. Então, eu acho que o Fluminense tem boa capacidade aqui de conseguir reverter esse resultado. Mas eu achei a cotação bastante exagerada, porque o Vasco se mostrou em nível de competir com o Fluminense de igual para igual. Eu falei para vocês que o elenco do Vasco, nome a nome, inclusive, era melhor, mais forte que o do Fluminense. E o Vasco conseguiu, na força, né, do coração do Veguete, que é meio tretado com o Diniz, por ter sido um pouco preterido, de mudar muito, ele vai e faz de cabeça, que é a sua especialidade, tira a camisa, aquela odd alta que bate, muito estouro para esse time do Vasco. O time do Vasco, diferente do confronto de ida, deve jogar um pouco mais inteligente aqui, buscando transições rápidas e atacar esse time do Fluminense. O time do Fluminense tem uma boa defesa, mas falhou um pouco nesse jogo, tá? Pessoal, eu ia recomendar, como eu falei pra vocês, alguma coisa pro lado do Fluminense, mas eu achei, como eu falei, muito exagerado o limbo de risco aqui. Vitória do Fluminense 1,70, linha de finalizações, o time em quase 16, 17 finalizações. Para um time que se fizer um gol aqui, por conta do resultado, tende, às vezes, a morrer um pouco mais do jogo. Lá nos 75 minutos está 1-0 pro Fluminense, ou 2-1, a vantagem de um gol. Os times meio que param de jogar e deixam para decidir nos pênaltis. Então, eu acho que tem um limbo de risco grande para essa vitória simples do Fluminense. O que me leva, mais uma vez, aí pro lado do Vasco. Eu vou pegar o handicap mais um do Vasco, que eu acho que se perder, não perde por 2 gols. Pode muito bem conseguir um gol em cima do contra-ataque e segurar. Então eu acho que a gente fica mais bem defendido. O Fluminense é favorito, mas as cotações levam a bet pro lado do Vasco, tá? Eu vou deixar aqui uma dica de odd alta aqui, que eu acho que fica um pouquinho independente, mesmo o palpite indo para a direção do Vasco, que é uma odd 30 para um gol de cabeça do Thiago Silva, sabe? Ele é um cara que cresce nesses momentos decisivos, ele tem uma presença ofensiva grande, ele fez gols recentemente e, embora o Vasco tenha uma defesa boa no jogo aéreo, acho que o Veguete não vai estar lá para poder auxiliar durante boa parte do confronto, pelo menos, então o Thiago Silva pode se sobrepujar aí num jogo de volume ofensivo que eu tenho expectativa que pode ser grande da equipe do Fluminense, beleza? Então esses são os meus palpites para este domingão e eu pergunto aos senhores quais o seu. Para poder finalizar, vou deixar para vocês aqui na tela um bilhetinho na rodada, 2 na verdade, né? Um voltado para o mercado de cartões e outro numa pressãozinha aí no jogo do Vasco e Fluminense. E a gente se vê muito em breve num próximo vídeo, beleza, pessoal? Tô com bastante expectativa para esses jogos, acho que vão ser confrontos interessantes, mas os meus favoritos são esses. Eu pergunto a você quais os seus, comente aqui. A gente se vê muito em breve, forte abraço e boas bets!